Olá, a partir de hoje o Canal Rural apresenta uma série de documentários do novo projeto Agronomia Sustentável. Nós vamos mostrar a realidade dos engenheiros agrônomos para além das porteiras nos espaços urbanos. Vamos percorrer diversas capitais e a nossa primeira parada é aqui, em São Paulo. Um movimento intenso. É aqui em São Paulo, na cidade mais populosa do Brasil e no principal centro financeiro do país, que milhões de pessoas trabalham e moram. São Paulo é a cidade dos sonhos de muitos brasileiros. Ela que acolhe gente de todos os cantos do país. Em meio às construções antigas e projetos arquitetônicos imponentes, muitos contrastes e, por que não dizer, mudanças. A selva de pedra cede muitos espaços para o verde. Surge uma cidade em transformação. Valesca Del Pietro é engenheira agrônoma. Diferente do que muitos pensam, o lugar dela não está somente no campo. É na cidade que ela desenvolve uma série de atividades e projetos que buscam integrar o campo com os espaços urbanos. Valesca criou o projeto Cidades Inteligentes. Uma engenheira agrônoma apaixonada pelas cidades e principalmente pela transformação delas. E ao longo da minha jornada como engenheira agrônoma, eu pude perceber o quanto era deficiente essa atuação do engenheiro agrônomo dentro das cidades e o quanto eu poderia estar crescendo nesse sentido, né? Então hoje eu trabalho com projetos para cidades inteligentes, trazendo desenvolvimento sustentável, uma cidade mais humana, mais eficiente, mais inteligente. Nós estamos num estado muito desenvolvido. Um dos nossos objetivos é fazer a interação dos 4 agentes da inovação, que é o setor público, através dos seus representantes, secretários, legislativo, judiciário, conselheiros e tal. E o setor privado, que é as empresas, os autônomos, os funcionários e também a sociedade civil, que é eu, você, nós, as pessoas, né, que se organizam e que têm direitos e deveres dentro da cidade, e também as universidades e os professores, de um modo geral, tanto da educação infantil. Basta circularmos pela capital para ver as transformações, como falou a engenheira agrônoma Valesca. Ela está frente a outras iniciativas que o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar o ambiente mais sustentável. Eu trabalho com esses projetos para cidades inteligentes. O que o nosso estado está bem avançado, porque nós temos um programa aqui de gestão ambiental que chama Programa Município Verde Azul, que é um programa da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, e ele auxilia muito as cidades nesse desenvolvimento da gestão ambiental. Então ele dá todo o suporte para as cidades. É um programa que ele contempla 10 diretivas e todas elas ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O que nós conseguimos ter algumas ações, né, pequenas ações, que geram grandes resultados, começando em cada cidade. Eu vejo o quanto nós evoluímos a partir desse programa, que ele começou em 2007 e ele tem cada vez mais se estruturado. E se nós considerarmos que até 2050, esse é um dado da ONU, nós teremos 70% da população vivendo nas cidades, isso vai gerar uma demanda muito grande de tecnologia, de produção de alimentos, de serviços. Então nós precisamos ter uma inovação em toda essa gestão pública e que envolve muito a engenharia, a agronomia. O agronegócio brasileiro consegue, mesmo em tempos de pandemia, conquistar importantes avanços. Mas para isso, exige dos profissionais conhecimento e práticas, agora mais do que nunca, multidisciplinares. E a versatilidade dos agrônomos surpreende. Atualmente, eles estão à frente de grandes projetos em empresas públicas e privadas, indústrias e instituições financeiras que tenham negócios ligados à atividade rural. A atuação do engenheiro agrônomo fora da porteira
a gente passa por comércio exterior, bolsa de mercadorias e futuro, mercado financeiro, gestão de resultado, toda a parte que o agrônomo precisa atender, que ele não faz só lá dentro da porteira. Então, é uma continuação do trabalho. É interessante, né, a gente imaginar que não temos agrônomos só no ambiente rural, mas dentro das próprias cidades, a gente tem os agrônomos do paisagismo, os agrônomos da arborização, os engenheiros agrônomos que atentam para outros detalhes da cidade, para que ela, de repente, se torne mais aprazível, tanto sob o ponto de vista qualidade, mas visual, quanto da qualidade, participando de outros processos que a cidade passa. Um acordar mais bonito, um acordar mais cheiroso, à medida que você vai encontrando aí pelo seu caminho flor, fruto e outras coisas. A agronomia é uma área que demanda profissionais qualificados e, além disso, apresenta diferentes oportunidades de atuação no mercado. A profissão carrega em sua essência virtudes fundamentais como a produção de alimentos, preservação do solo e também o meio ambiente para as futuras gerações. O trabalho do Conselho de Engenharia e Agronomia no estado de São Paulo é de fiscalização do exercício profissional, de forma que procure minimizar a atuação de pessoas físicas e jurídicas que, sem o conhecimento técnico nas áreas da engenharia. Dessa forma, proporcionando a valorização profissional. Nesse sentido, o CREA São Paulo ele tem uma preocupação muito grande em fazer com que haja um processo de fiscalização eficiente, um processo de fiscalização rápido, um processo de fiscalização inteligente e, mais do que isso, hoje trazendo tudo isso numa nova plataforma, de forma a ter uma fiscalização à altura da evolução tecnológica, da engenharia e da agronomia. Agronomia, agricultura, estado de São Paulo, falar de um ambiente muito diverso. São muitas culturas, são demandas diferentes, são mercados posicionados em relação a essa produção de maneira diferente, mas, por outro lado, abre muita oportunidade para a aplicação das melhores técnicas, dos melhores conhecimentos a favor dessa agricultura, para que ela fique cada vez melhor. Acho que a maioria das pessoas entende o campo como sendo algo muito separado, muito distante das cidades e vice-versa. Mas acho que na nossa concepção, uma coisa depende da outra, se serve da outra, é uma via de mão dupla. Porque você veja, da mesma forma que eu tenho no campo a produção, eu tenho na cidade o mercado, que muito me interessa. Mas, por outro lado, eu estou no campo, não tenho a forma de produzir da mesma maneira, na mesma quantidade, então eu me sirvo do campo. Na verdade, eu entendo que isso é uma relação saudável, que quanto mais próximo tiver, melhor. Próximo, que eu digo, inclusive sob o ponto de vista da logística, não é? Porque quanto mais próximo tiver os mercados consumidores, melhor é para a produção. Então, seria muito interessante que tanto o campo quanto as cidades entendessem que a proximidade deles se completam e faz o produto chegar mais depressa, a variação de produtos ofertado ser maior, ser meio just in time, né? Porque você produz, colhe e oferta. Então, essa relação é muito saudável. E é interessante que as pessoas entendam ou percebam que quanto mais próximos um tiver do outro, melhor. O trabalho destes profissionais é cada vez mais visível. Aqui em São Paulo, existem diversos projetos, tanto na iniciativa pública, privada e também nas universidades. Tudo isso para tornar a maior capital do Brasil mais sustentável através da agronomia. Denis Storani é engenheiro agrônomo há 16 anos. Trabalhou no campo, mas agora é na cidade que concentra sua atenção. Desses 16 anos, mudaram muitas coisas, principalmente com relação à tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia ela evoluiu tanto e a gente tem que acompanhar isso, né? Se a gente não acompanhar, fica para trás.
E acompanhando essa evolução na tecnologia, a gente consegue implementar ela, né, com no setor de consultoria, que é o setor que eu atuo, fazer os mapeamentos para você fazer as caracterizações, né, determinar os espaços, os planejamentos, né, na área urbana é fundamental. Eu me formei em 2005, saí da faculdade, já fui para a iniciativa pública, né? A gente analisa basicamente licenciamento ambiental na área urbana, tem também na área rural. Então tem de todo tipo de licenciamento, tem indústrias, né? Tem loteamentos, cortes de árvore isolada, supressão de vegetação, poluição, né? A questão de poluição dos próprios órgãos públicos e autarquias, né? Serviços de saneamento. Então é uma experiência excelente que eu vivi nesse início de carreira, né? Na parte iniciativa pública. E depois eu fui para a iniciativa privada e estou até hoje, né? Montei uma empresa junto com meu irmão, que é mais velho, e também é engenheiro agrônomo e também atua nessa parte de licenciamento ambiental. De lá para cá a gente trabalha junto e 16 anos, mais uma vez, apesar de ser curto o tempo de experiência, é uma evolução gigantesca nesse mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo que se transforma muito rápido, de uma maneira muito rápida. Quem se forma na engenharia agronômica pode trabalhar em laboratórios, pode trabalhar na área financeira, né? Com investimentos. Tem a parte de consultoria, que é onde eu atuo e é onde tem um campo muito grande para ser explorado ainda, né? Principalmente para a expansão imobiliária, que no Brasil ainda está em ascensão, teve um boom imobiliário, depois deu uma decaída e agora está retomando o boom imobiliário. Nesse momento, a atuação do engenheiro agrônomo na parte de licenciamento ambiental disso é fundamental, né? Assim como outros profissionais que atuam também na parte de consultoria. O IBGE divulgou dados do PIB brasileiro de 2020 com um recuo acima de 4%. Na contramão, a agropecuária cresceu 2% e evitou uma queda ainda maior no dado nacional. Um segmento que mostra sua força apesar das dificuldades. De forma global, profissionais de todas as engenharias estão na linha de frente colaborando para esses resultados no agro. Quando eu resolvi fazer o curso de engenharia agronômica, alguém disse que seria a profissão do futuro. Tá? Eu acreditei nisso. E eu digo a vocês que o futuro é hoje, o futuro é agora. Tá? Por quê? Dada a demanda crescente por alimentos, a população carece de alimentos, o mundo precisa. Nós temos uma defasagem grande por suprimento de alimentos. Segundo estudos da FAO, em 2050, nós vamos precisar ter 70% mais de oferta de alimentos. Ou seja, isso tudo faz com que nós temos que verticalizar a produção. Tá? Verticalizar com o uso de tecnologias, não é mais abrir fronteiras. E essas novas tecnologias, elas têm entrado de forma muito intensa e isso tem feito a diferença no agronegócio dos últimos anos. A inovação tecnológica e a nova geração de profissionais e a nova geração de proprietários de fazendeiros que estão tocando os empreendimentos. Lembra da Valesca, entusiasta pelas cidades inteligentes? Ela acredita que a ciência vai fazer dos espaços urbanos melhores lugares para se viver com a efetiva colaboração do agrônomo. A gente está em plena expansão, transformação tecnológica, né, dentro da agronomia. Nós temos toda essa parte de inovação, de drones, de máquinas agrícolas que estão substituindo muitos profissionais e nós estamos cada vez mais à frente de tudo isso, né? E trazer toda essa inovação para melhorarmos tanto o nosso campo quanto a nossa cidade, que um é o complemento do outro. No próximo episódio, desembarcaremos na capital federal, onde vamos mostrar mais facetas da atuação do agrônomo. Então, até semana que vem.